Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz de Cristo sejam com vocês nesse dia maravilhoso. Estamos chegando no fim de semana, né? O final de semana é um dia de descanso, é um dia de aproveitar para curtir a família, para passear. Enfim, no fim de semana a gente pode fazer muitas coisas boas, né? E também não esquecendo que e a casa do Senhor também, ok? Então, queridos, sejam muito bem-vindos mais uma manhã aqui conosco no nosso café com a palavra de Deus e vamos estar meditando aqui no livro de Tiago, tá bom? No primeiro capítulo do livro de Tiago, nós vamos ler do verso 5 até o verso 8, ok? Então vamos ler aqui, nos acompanhe aqui, querido, por favor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé e sem dúvida e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Muito bem, meus queridos, olha só. Tiago está falando aqui sobre sabedoria, certo? E está falando aqui que nós precisamos pedir a Deus. Se alguém está precisando de sabedoria, a gente peça ao Senhor, que o Senhor vai dar livremente, de boa vontade, a cada um de nós sabedoria. Queridos, qual é o ser humano que não precisa de sabedoria? Qual é? Todos nós, todo ser humano necessita de sabedoria, de entendimento, de discernimento para viver a sua vida, para viver uma vida abundante, uma vida de prosperidade, uma vida de riqueza, de alegria. Sem a sabedoria, nós não chegamos a esse nível. E a gente começa a ver alguns homens, algumas mulheres que se destacaram ao longo dos anos, que se destacaram na história, na verdade, na história da humanidade. Esses homens foram homens que tiveram sabedoria, que tiveram inteligência e tiveram controle da sua própria vida, gestão da sua própria vida, e foram homens que prosperaram, que avançaram, que enriqueceram e que também tiveram uma vida feliz, porque nada vale ter muitas riquezas e muito dinheiro, mas não ter felicidade, a verdadeira alegria, que é Jesus. Então hoje nós podemos dizer que nós temos a verdadeira sabedoria, a maior felicidade do mundo nós temos, que é Cristo em nós. Amém? Mas essa sabedoria que Tiago está falando é uma sabedoria para você viver a sua vida, para você saber administrar o seu dia a dia, as suas finanças, a sua família, os seus negócios. Essa sabedoria nós precisamos e Deus deseja, tá? Aí, meditando nesse texto aqui, eu me lembrei daquele homem, o homem mais sábio do mundo, que nós sabemos que foi o rei Salomão. E aí eu me lembrei de Salomão e eu fui pesquisar aqui que Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, também lá em Reis, também fala sobre essa história, mas em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7, assim que Salomão se tornou rei, foi ordenado rei de Israel, ele fez uma oração a Deus, pedindo ao Senhor. E esse pedido foi o pedido que marcou todo o seu reinado e que fez dele um grande homem, muito próspero nessa terra. O verso 7 diz assim: naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Querido, você já pensou? Não foi um gênio da lâmpada não, né? O gênio da lâmpada aparece e oferece 3 pedidos. Aqui Deus chegou, o próprio Deus real chegou diante de Salomão e disse: Salomão,
Me pede uma coisa aí, vamos lá. O que você pedir, eu vou te dar. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Deus só poderia amar demais esse homem. Deus só poderia gostar muito de Salomão para poder oferecer qualquer coisa que ele desejasse, claro, que fosse algo bom, que não fosse algo de ruim, Deus daria. Já imaginou, irmãos? Deus aparecer diante de você hoje e te perguntar: pede-me o que queres e eu te darei. Já imaginou o que você pediria? Gente, é fantástico isso aqui. É o próprio Deus, é o próprio amor, é a própria graça de Deus aqui sobre a vida de um homem. Mas é algo interessante, sabe? Porque Deus apareceu, o que dá a entender de uma forma real aqui diante de não diz que Deus apareceu de forma visível, aqui não diz como foi que Deus apareceu para Salomão, mas pode ser de uma forma de uma voz que Salomão ouviu, não dá de foi através de um anjo, não diz a Bíblia aqui. Mas Deus se manifestou até a Salomão e perguntou a Salomão qual era o pedido que ele desejava, né? E hoje não é diferente, queridos. De verdade mesmo, eu falo para você com toda a convicção, essa mesma voz, ela ela soa em nossos ouvidos, porque o nosso Pai, ele deseja o melhor para cada um de nós. Os sonhos de Deus é que eu e você sejamos pessoas prósperas, abençoadas, felizes, realizadas em tudo que nós fazemos. Então o próprio Deus hoje ele nos pergunta, sim, o que você quer? O que você deseja? Não foi da forma que se manifestou a Salomão, porém, esse próprio Deus, ele nos fala em sua palavra que nós temos que pedir, como diz aqui em Tiago, que nós temos que pedir a Deus e nos será concedido, e que nós temos que pedir com fé, sem duvidar. Então, essa é a nossa confiança, que tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, em fé, nos será concedido. Amém, queridos? E o verso 10, Salomão disse assim: dai-me, a resposta de Salomão, dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? O que eu entendo aqui, queridos, algo precioso, que Salomão, ele pediu sabedoria de Deus, entendimento, conhecimento, para governar um povo que era de Deus. Ele fala aqui, este teu grande povo. Ele faz essa pergunta, este teu grande povo. Então, nada mais Salomão se colocou como um mordomo, como um servo, que estava disposto a cuidar de tudo aquilo que Deus havia entregue nas mãos dele. Ele era o rei de Israel, mas ele não era o dono de Israel. O dono de Israel era o próprio Jeová. E Salomão é apenas um administrador desse povo, que deveria cuidar desse povo, que era o povo de Deus, o povo de Israel. E é assim conosco, querido. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus, porque tudo que nós temos é dele, a começar pela nossa vida. A nossa vida é do Senhor. Então nós temos que pedir: Deus, me dá sabedoria para eu cuidar da minha própria vida. E tem outras coisas: a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego, os nossos negócios. Eu digo nosso, mas é do Senhor, tudo é dele. Então nós precisamos pedir: Deus, me dá sabedoria, como Salomão fez. Me dá sabedoria para governar este negócio, esta família que é tua. Tudo é dele, tudo pertence a dele, e tudo será para ele, para a glória dele. Amém? E a resposta de Deus foi: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Meu Pai, queridos, que resposta foi essa do Senhor? Não somente sabedoria ele recebeu,
tá? Entendimento, mas também Deus deu riquezas, muitas riquezas, muitos bens, muita honra. E olha só, como nenhum rei antes dele e depois dele terá. Gente, que que bênção foi essa? Que pacote completo foi esse que Salomão recebeu de Deus? Aí a gente se pergunta, mas por que Deus deu riquezas e bens e honra para Salomão? Porque não foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para cuidar do povo. E eu entendo algo aqui, querido, que quando nós pedimos de Deus sabedoria para cuidar daquilo que está no coração dele, quando nós pedimos de Deus sabedoria para cuidar daquilo que é dele, que pertence a ele, ele nos dará todas as coisas que necessitamos. Ele nos dará tudo, tudo aquilo que precisamos, querido. E aí eu pergunto para você, o que é de Deus? O que é que nós temos que cuidar que pertence a Deus? Aí eu vou lá para Mateus 6,33, queridos. Que Jesus fala bem assim aos seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. O reino de Deus é a presença de Deus dele em nossas vidas. O reino de Deus é o nosso ministério, é a igreja do Senhor Jesus implantada aqui nessa terra. Isso é o reino dele, é a obra dele, são as missões, é o nosso envolvimento em tudo aquilo que envolve a pessoa do Senhor Jesus e que pertence a ele. É o reino de Deus. E ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele buscou sabedoria para cuidar daquilo que Deus havia entregue nas mãos dele. O povo de Israel pertencia ao Senhor, então ele estava só dizendo: Deus, só me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Ou seja, eu quero buscar o teu reino, o reino teu seja estabelecido aqui nessa terra, que essa nação cresça, se expanda, que essa nação governe as nações. Era isso que Salomão queria. E aí Deus deu muitas riquezas, muitos bens, Deus deu honra como nenhum rei já tinha recebido e recebeu até hoje, queridos. Que coisa maravilhosa. E o final do versículo do Mateus 6,33 diz o seguinte: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas, queridos, quando nós buscamos ao reino de Deus, nós desejamos isso para a nossa vida, todas as coisas que nós necessitamos será nos acrescentado. Isso é promessa de Deus e eu creio nessa promessa para minha vida e você deve crer nessa promessa para a sua vida, querido. Três coisas rapidamente que eu anotei aqui no meu livro, na minha agenda, que diz o seguinte: três coisas que eu anotei aqui, que Deus, a primeira coisa, Deus é a fonte de toda a sabedoria que nós precisamos. Ele, querido, Provérbios 2,26 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É o Senhor, irmãos, não tem outro caminho. Não adianta a gente correr. A primeira pessoa que nós temos que correr para buscar sabedoria é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E eu quero te desafiar, você se derramar diante da presença de Deus, qualquer que seja a circunstância que você esteja precisando de sabedoria. Talvez você não sabe qual caminho você tem que seguir, qual direção você tem que seguir. Eu falo de decisões do dia a dia, decisões da vida mesmo, às vezes decisões dentro do próprio casamento, que um casamento que está em crise, um casamento que está passando por muitas tribulações, e aí você naquele momento fica sem saber o que fazer. Meu amado, minha amada, eu quero te aconselhar, te desafiar,
Vá para diante de Deus, não tome nenhuma decisão precipitada no seu trabalho, nas suas amizades, nos seus negócios. Vá para Deus, chegue-se diante de Deus e peça a Deus. É o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é quem dá sabedoria e da tua boca procede conhecimento e discernimento. Então, Senhor, me dá sabedoria para essa decisão que eu preciso tomar hoje em minha vida. Glória a Deus, querido. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, eu tenho certeza que o nosso Deus nos dará entendimento e direção. A segunda coisa que eu anotei aqui é que Deus deseja nos dar sabedoria. A primeira coisa que nós temos que se achegar a Ele para pedir a sabedoria dele, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. E a segunda coisa é que Ele deseja sim. Ele quer nos dar sabedoria. Lá em Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, 2:26, Salomão escreveu assim: ao homem que o agrada, preste atenção, ao homem que o agrada, Deus dará sabedoria, conhecimento e felicidade. Que bênção! Ele deseja te dar essa sabedoria, ele deseja te conduzir pelos caminhos corretos, querido, minha querida. Em Eclesiastes 2:26 fala sobre isso. Ao homem que lhe agrada, ao homem que se humilha, ao homem que se achega a ele e reconhece que precisa de sabedoria, ele dará sabedoria, ele dará conhecimento e ele dará felicidade. E a terceira coisa, entregue toda a sua vida nas mãos dele. Entregue, querido, todos os dias, entregue as suas vidas. Diga todos os dias: Pai, a minha vida está nas tuas mãos. Lá em Provérbios, também de Salomão, 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém? Você pode fazer planos, sim, e é necessário a gente fazer planos, fazer um planejamento de vida, um planejamento estratégico para os negócios, e enfim, é necessário para o ministério, mas é o Senhor quem vai determinar. Então, isso vai acontecer quando a gente de fato entregar nossas vidas totalmente nas mãos dele. E aí a gente vai fazer o planejamento, sim, mas a gente precisa estar sensível, flexível à voz do Senhor, à direção dele, que ele pode mudar tudo ou algumas coisas dentro desse planejamento que nós fizemos para o ano de 2019. Fique sensível ao Senhor, fique sensível a Ele e receba essa sabedoria que vem do alto sobre você. Isso não foi um privilégio só de Salomão, é um privilégio nosso também, queridos. Deus quer te dar essa sabedoria, Ele vai nos dar porque é promessa dEle. E nós precisamos ser, como diz o verso 6, pedir com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, meu irmão, não duvida, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uma vez que você pediu, você precisa crer, você precisa acreditar e Ele fará. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Eu encerro aqui esse devocional de hoje, declarando sobre nossas vidas, sobre sua vida, essa vitória, essa bênção de Deus, essa sabedoria do Senhor. Peça a Ele, não se precipite, não se agonie, mas descansa no Senhor e confia nele, que ele é o desejo dele satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Então fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até o próximo Café com a Palavra de Deus.